Olá a todos, eu sou o Paulo e dessa vez estava relendo Odisseia Cósmica, escrito por Jim Starlin, desenhado por Mike Mignola, Garzon e Olive, que fizeram a arte final e também as cores. Esse aqui foi uma obra que lançada em 88, se não estou enganado, que lançou em quatro partes ali a Odisseia Cósmica, né? No Brasil foi lançado pela Abril, né? Eu tive só a primeira edição e não sei quanto a vocês que as gibis que marcam você, Odisseia Cósmica foi um deles. Por exemplo, como eu falei, só tive a primeira edição, levou anos para poder ler inteiro quando eu emprestei de alguém. E quando a Panini lançou essa edição, que essa é a primeira edição da Panini, eu acabei comprando. E sempre quando eu posso eu leio, eu acho muito legal a história, sabe? E é muito dramática, até para o meu gosto, né? Não é nada nem um pouco infantil ou heróico de um certo modo. A gente vê que o Darkseid ele vai estar pedindo ajuda para o Pai Celestial dos Novos Deuses, né, na Nova Gênesis, e para os heróis para enfrentar a antivida, né, a equação antivida, que o Metron consegue ter contato com ela. Né? Então a gente sabe que uma das sanhas do Darkseid é a equação antivida. E acho interessante que, se a gente vê aqui a introdução, a gente vê que os novos deuses eles não estavam sendo tão usados mais nos anos 80, e nisso o Jim Starlin trouxe eles de volta ao cenário. Você tinha o Darkseid, que ainda participava das histórias tal, do Super-Homem e uma coisa ou outra, mas os novos deuses não. Então, a partir da Odisseia Cósmica, começou a ter mais contato deles. A gente vai ver que tudo começa quando uma equipe de Apocalipse tenta invadir a Terra ali em Gotham City e é interceptado pelo Magtron aqui, o Super-Homem. Olha só a arte como ele faz aqui o Mignola, né? A parte das sombras e a parte da luz que a gente vê aqui, e é muito legal isso, sabe? Como ele trabalha com a arte. E a gente vê isso. Uma das cenas que me marca, um dos caras fica para trás e aí começa a raptar pessoas de Gotham City para devorar elas, né? E uma das partes que me marcou bastante é essa aqui. Essa aqui me marca totalmente. Que fica na minha memória essa cena, sabe? Eu era muito moleque quando eu vi isso aqui. E a gente vê então que os heróis eles são chamados ali para o Apocalipse, para a Nova Gênesis, né? Para poder, com o Pai Celestial, Darkseid, tentar resolver essa situação, porque o Darkseid ele acaba resgatando o Metron, que estava com a mente destroçada, e começa a perceber que a antivida quer destruir toda a Terra. Acho legal isso, que o Super-Homem vai tentar bater nele e no final das contas a risadinha do Darkseid de provocação. Muito legal. E aqui a gente vê uma coisa interessante, é essa cena, quer ver? Aqui vê que o John Jones já entra na mente do Metron para entender o que estava acontecendo, mas essa cena aqui, veja só, praticamente de Stalin, ele fala que a equação antivida e não é uma filosofia, não é uma força, não é nada, é um ente vivo. De um certo modo, me lembrou muito os cuchulos da vida, os anciões que aparecem dos contos do H.P. Lovecraft. E aqui a gente vê uma fala bem interessante do Metron, né, que ele começa a falar: eu posso sentir o poder ilimitado da entidade. Nós, da Nova Gênesis, temos a petulância de nos considerarmos deuses. Agora vejo o que é um verdadeiro Deus. Nunca me senti tão insignificante. Perto dela eu não sou nada. Para quem não sabe, o Metro é um novo deus e de um certo modo ele lembra muito o Brainiac, né? Ele busca conhecimento, busca informação e ele faz isso. Ele tenta entender o que é a equação antivida, só que aí vai no domínio dela. Nisso percebe que é um ente. E quando ele fica apavorado e tenta fugir e tentar impedir que a equação antivida atravesse a dimensão, ele acaba liberando quatro espectros e nisso começa a nossa aventura, no qual a antivida vai tentar destruir pelo menos dois sistemas solares. Então a aventura começa na Terra, naturalmente ali, com o Batman e o Forrajador, né? Temos aí Alpha Centauri em rank, aí você tem o Magatron e a Estelar, e tem uma participação do Adam Strange também. Em Tanagar também vai acontecer com o Super-Homem e o Orion. E depois aqui, um também dos mais pesados da história vai ser ali em Shanxi, né? Que era aconteceu de acordo ali das histórias, já teve um Lanterna Verde ali, acabou falecendo em uma das histórias e já apareceu esse planeta chamado Shanxi em outro momento. E a ideia principal é que pelo menos evite que seja destruído um desses dois sistemas para que toda a existência se torne antimatéria e nisso desce para que a equação antivida entrasse nesse universo, acabando com tudo. Então é uma corrida contra o tempo.
Nisso vai ser formado as duplas aqui. E também tem participações do Senhor Destino e também do Etrigan, né? Ficou bem legal. E cada cena é muito legal, cada parte das histórias. Nem tanto de Han, né? Esse aí ficou um filler um pouco maior ali da Estelar e tal, mas tem umas partes muito boas ali do Super-Homem com o Orion e também do John Johnson e o John Stewart e o Batman e o Forrajador, que também são pontos fortes da história. Aqui, por exemplo, a gente vê como, por exemplo, cada espectro antivida vai afetar cada um dos locais aqui. Por exemplo, em Han, acaba o pessoal ficar enfurecido, até o ponto dos caras tentar suicídio, né? E a gente vê exatamente esse ponto. Aqui a gente vê, por exemplo, quando o Super-Homem e o Orion vão para Tarnagar, eles vão estar ali atacando os Targaryenus. Tem uma cena muito forte, cara, e aí entra a parte do spoiler. Aqui é outro também que a gente, para quem conhece a história, já estamos no spoiler mesmo, que a arrogância do Jon Stewart, ele vai tentar resolver tudo sozinho, sabe? E a gente vai ter várias páginas vendo a arrogância do Jon Stewart até ele sucumbir ali, ver que não é nada devido ao problema com a Lanterna Verde com a luz amarela, né? E vai acabar com todo o sistema solar ali de Shanxi, e isso vai acabar com ele, né? E vai haver uma modificação até na postura dele, né? Veja só, as partes aqui, todo mundo morrendo por causa da irresponsabilidade ali do Jon Stewart, né? Que todo o sistema solar, e o Jim Starlin trabalha muito bem isso, e o Minola também, toda a destruição do sistema, sabe? Enfim, é uma obra ótima isso aqui. Também depois temos uma outra parte que aí entra o Super-Homem enfrentando o outro espectro que está com o robô. Até um momento você acha que é uma luta normal, né? E interessante que o Super-Homem tenta evitar destruir também a criatura e vai tentar e prende ele, né? No qual no final até o Darkseid acaba pegando esse espectro. Então, de um certo modo, o Darkseid acaba ganhando na história, né? E aqui a gente vê isso também, o Orion, quando o Super-Homem está tentando evitar de que o espectro detonasse o mundo ali de Tanagar, o Orion era responsável de atrasar os Targaryens, e o cara faz uma chacina ali com o povo, e o Super-Homem, ele fica transtornado com isso. Aí começa aquela luta de moralidade, o que é o certo, o que é o errado, né? E a visão do Orion, que é filho do Darkseid, é de ataque. Aqui, se a gente olhar, por exemplo, como o Minola só coloca esses dois olhos nele, é assustador, cara. E ele chacina homens, mulheres, crianças, Tanagar. E até o final da história, que aí a gente já sabe. O que a gente pode entender disso aqui? Não é uma história infantil, é adulta até demais, não tem um final que eu posso dizer que agrade, é um final até melancólico até, porque há muitas perdas aqui, né? E você vê assuntos como heroísmo, o que é certo e errado, a ideia de sacrifício, você tem parte que falando sobre tolerância, sobre preconceito, então sobre orgulho, então é uma obra que é bem complexa, cada vez que você lê, você encontra mais camadas dele, sabe? É uma ótima história, quem tiver chance aí de ler, é uma recomendação, tá? É muito boa essa história. Então eu fico por aqui e até.